Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu sou a professora Beatriz e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as reações químicas, tá certo? Então, gente, as reações químicas, elas são bem mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Grande parte das coisas que a gente vê é produto de uma reação, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de reações químicas, tá certo? O apodrecimento de alimentos, os fogos de artifício ali, cada coisinha diferente que você vê é um reagente diferente, tá, dessa reação. O cozimento de alimentos é um exemplo também de reação química. A ferrugem, né, é um exemplo. A queima, né, da madeira também é um exemplo de reação química, tá bom? Professora, mas o que seria uma reação química? Então, gente, uma reação química nada mais é do que a transformação de uma substância em outra, tá? Com propriedades diferentes, tá certo? E, assim, de uma forma geral, né, nós temos que as substâncias iniciais, né, que são aquelas que sofrem a reação química, nós chamamos elas de reagentes, tá certo? E as substâncias finais, que são aquelas produzidas pela reação, nós chamamos de produtos, tá certo? Então, a gente sempre vai ter essa ordem aí, né, numa equação. Quem tiver antes da seta serão os reagentes e quem estiverem depois da seta serão os produtos, tá certo? Então, gente, de uma forma geral, eu trouxe um exemplo bem básico aqui para exemplificar para vocês. Pensa num bolo aí, tá? Um bolo de chocolate, né? Para esse bolo ser feito, né, vocês bem sabem dos ingredientes que são necessários, né? O leite, o ovo, o trigo. Só que você consegue sentir o diferenciar ali, vendo o bolo, você consegue ver cada um desses ingredientes? Não, né? Porque o bolo já é o produto final, tá certo? Esses outros integrantes, eles fazem parte dos reagentes, né? Que após misturados e levados a certa temperatura, chega ao nosso produto final, que é o bolo, tá certo? Então, o que a gente teria como reagente? Seriam os ingredientes, né? E como produto, o nosso bolo, tá certo? Professora, como eu vou saber quando acontece uma reação? Então, trouxe para vocês aqui evidências que ocorreu uma reação química, tá? Liberação de calor, tá certo? Liberação de gás através de bolhas. Eu trouxe o exemplo da vitamina C, né? Que é uma reação que você consegue ver, né, ela acontecer, no caso, pela liberação aí das bolhas, tá? Formação de precipitado, eu coloquei esse exemplo aí, mas um outro exemplo também disso seria a adição de açúcar no suco, né? Quando você ultrapassa a quantidade, você acaba vendo aquela formação de precipitado de açúcar lá embaixo, né, da sua garrafa. Por quê? Aquele açúcar ele não foi misturado no meio, né? Ele acaba precipitando. Mudança de coloração, como eu coloquei a ferrugem, né, decomposição da matéria. A fermentação está ali no processo de fabricação das cachaças, né? Crescimento de organismo, coloquei o exemplo da fotossíntese, tá? E a mudança de cheiro, né? Que é algo bem perceptível. Quando você tá assando churrasco ali, sente o cheirinho, opa, tá pronta a carne. Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de reações químicas. Então, nós químicos classificamos cada uma delas, né? A primeira seria a reação de síntese ou adição, tá? O que acontece nessa reação aqui? É como o próprio nome dela diz, nós temos uma adição de substâncias formando uma nova substância, tá? Nesse caso aqui, eu chamei de substância A, tá? E a substância B estão se unindo ali, formando pra gente substância AB, tá certo? Notem que elas são uma substância diferente, tá? Da inicial. Substância AB é diferente da substância A, que é diferente da substância B, tá? Aí eu trouxe também outro exemplozinho bacana aí pra gente, que é a formação da água, tá? A água é composta por hidrogênio e oxigênio, né, H2O, né? Então, para a sua formação, H2, né, mais O2 forma pra gente H2O, tá certo? Então, se na reação de adição a gente estava somando, na decomposição seria o contrário, né? A gente tem uma substância, né, que ela está se decompondo em outras duas ou mais. Como assim, professora? Coloquei o exemplo, substância AB, né? O que está acontecendo? Dada fornecimento de calor, enfim, N motivos, ela acabou por se transformar, né, se decompor em outras duas substâncias, substância A e a substância B, tá certo? Que tem propriedades diferentes, tá? Da substância A
B, né? A substância A e a substância B têm propriedades diferentes, certo? Então, temos também a reação de simples troca ou deslocamento. O que seria isso, professora? Então, nessa reação, a gente tem uma substância simples e uma composta no reagente, uma substância simples e uma composta nos produtos. Então, vamos ver o que acontece? Então, esse é só um exemplo, né, genérico, nenhuma dessas aí são substâncias existentes, tá? Mas, assim, no geral, uma dessas substâncias tem propriedades que fazem com que ela tome o lugar da outra, né, no composto. Como assim, professora? O A, por exemplo, nessa reação aí. O A, ele tem propriedades químicas que faz com que ele atraia o X para ele e o Y seja deslocado, ficando sozinho, entendeu? Então, como vocês podem ver, de resultado dessa reação, né, como produto, nós vamos ter o composto AX, né, e a substância simples Y, tá certo? Lembrando que são substâncias completamente diferentes, tá bom? Então, a reação de dupla troca é bem parecida com a de simples troca, né? A diferença é que agora nós temos duas substâncias compostas nos reagentes, né, A, B e C, D, e temos duas substâncias compostas nos produtos, né, que são A, D e CB. Então, como vocês podem ver, o que aconteceu aí? Foi uma permuta, né, entre os envolvidos aí na reação. O A trocou de lugar com o C, que trocou de lugar com o A. Então, o que era AB virou AD, e o que era CD virou CB, tá certo? Não tem mistério. E, então, como eu falei anteriormente, né, o que é produzido, né, tem propriedades diferentes, quimicamente falando, das que estão reagindo, tá certo, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva aí no canal se vocês gostaram, deixe seu like aí, valeu!